Paz do Senhor. Quantos estão alegres nesta noite? Amém. Aleluia, a presença de Deus é real no nosso meio. Convido os irmãos a abrir juntamente comigo o livro do Êxodo, capítulo 31, para a nossa meditação. Quero louvar a Deus pela oportunidade que nos concede de servir esta casa, este campo, com muito amor ali no João 23. Deus continue abençoando o diácono Azael, Daniel, que sempre manteve suporte, apoio e sempre nos dando força, porque é um ajudando o outro. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 31, a partir do versículo 1. Diz assim o texto da palavra do Senhor: os artifícios da obra do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e prata e cobre e em lavramentos de pedras, para engastar em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Amém. Os irmãos podem se assentar glorificando o nome do Senhor por esta palavra. Queridos, a obra de Deus sempre exigiu responsabilidade. A obra de Deus sempre foi credenciada, sempre foi capacitada pelo próprio Deus. Quando nós notamos a glória de Deus no tabernáculo, a Shekinah do Senhor, manifestado o poder de Deus, há todo um contexto ali de homens trabalhando no sacerdócio, e tudo começa na chamada de Deus. Se os irmãos tiverem uma caneta e tiverem o interesse de marcar o versículo 2, que traz lições importantíssimas para a nossa vida: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel. E aqui nasce a importância de entender o Deus que chama para a sua obra. Deus não erra quando Ele chama o homem, Ele chama pelo nome. Repito, Deus não erra quando Ele chama alguém para trabalhar na sua obra. E já quero liberar essa palavra para alguém nesse culto. Se Deus te chamou, Ele não errou quando te chamou. É Deus quem chama para a obra. Em alguns lugares por aí se chama para a obra por amizade, pastor Joaquim. Em alguns lugares por aí, uns são chamados por amizade. Por amizade, irmãos, nós chamamos para tomar café, para comer um churrasco, mas para a obra de Deus tem que ser escolhido por Ele. E diz o texto: eis que eu tenho chamado, versículo 3, e o enchi do Espírito de Deus. O Deus que chama é o Deus que enche do Espírito. O Deus que chama é quem capacita para a obra. Quando eu escutei isso, a voz do Senhor falando: Douglas, eu te escolhi, eu tive medo. Eu falei: eu não, Senhor, eu não sou capaz.
Mas o Deus que chama, Ele diz: eu te capacito porque a obra é minha. Aleluia. E o enchi do Espírito, sabedoria, entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar, para trabalhar. E aqui nós aprendemos que Deus chama e capacita para trabalhar. Aleluia. Deus não chama, não capacita simplesmente para a gente ter uma boa roupa, ter uma boa postura. Não. Ele chama para trabalho. E o trabalho requer de nós um coração entregue 100% para Ele. E quando nós notamos o versículo 5, para trabalhar em toda a obra. Tem gente que quer escolher demais, mas quando Deus chama e capacita, é para trabalhar em toda a obra. Versículo 6. E também tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo aquilo que eu ordenar. Aleluia. Irmãos, esse texto mostra para nós a importância de aceitar a chamada de Deus, aceitar a unção de Deus, aceitar a responsabilidade e cumprir o ministério a qual Ele tem nos chamado. Eu quero ser profeta de Deus aqui nessa noite. Talvez você já escutou a chamada, talvez você até sabe que tem uma unção na sua vida, mas está faltando atitude, se levantar e colocar na brecha como soldado dessa obra de Deus. Ele está aqui nessa noite. Grande é a obra, grande é a seara, e poucos são os trabalhadores. Ele continua chamando homens e mulheres para trabalhar na sua obra. Tem alguém aqui nessa noite disposto para esta obra? Que Ele abençoe em nome de Jesus. Amém.